Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Vale Feliz a coordenadora da Vigilância em Saúde da cidade de Feliz, Bárbara Antonina Dávila, e nós vamos saber sobre o combate do mosquito da dengue. Então, se você é nosso ouvinte raiz, já dá volume no rádio, porque sabe que o assunto vai ser bom. E lembrando que a nossa entrevista é gravada e publicada diariamente às 18 horas. Por isso, se inscreva no canal do YouTube da Vale Feliz para receber as notificações. Bárbara, muito prazer em tê-la conosco nesta manhã, muito bom dia. Bom dia, obrigada pela oportunidade. Para nós é uma alegria também. Bom, Bárbara, o que a gente pode e deve saber a respeito dos focos do mosquito da dengue, né? Como é que a população pode se engajar nesse processo e ajudar no combate do mosquito da dengue? Bom, é um assunto que a gente já vem falando há muitos anos, mas agora nesses últimos anos está mais difícil. Então é importante que a população preste atenção com relação à água parada, que o mosquito gosta de água parada e água limpa, então evitar pratinhos de planta, limpar a piscina, a água dos animais também deve ser limpo, deixar as caixas d'água fechadas. Às vezes o suspiro da caixa d'água é interessante colocar uma tela, porque acaba sendo uma possibilidade do mosquito entrar, né? E além disso, agora seria importante também que, além dos cuidados na residência, tivesse os cuidados das próprias pessoas em usar repelente. Porque a gente não consegue definir em que momento o mosquito pica, né? Não vai sentir, enfim. Então, no momento que estiver na rua, usar o repelente para evitar qualquer risco de contaminação e em casa evitar água parada. Eu tenho a impressão, não sei se confirma ou não, mas de que no ano passado a gente teve uma movimentação mais apontada, mais acirrada, uma movimentação que se espalhou de uma forma assim um pouco mais abrangente do que esse ano, né? Me parece que há assim uma certa calmaria, mas é importante que exista essa preocupação no sentido de não se proliferar, né, o mosquito da dengue. Exato. O verão, o clima quente é o mais propício para esse desenvolvimento. O mosquito acaba se desenvolvendo mais rápido. Normalmente o ciclo do mosquito é em torno de 7 dias, ele vai de ovo a mosquito adulto. Mas ano passado teve mais movimentação, a gente teve um boom maior de casos no estado todo, um recorde em termos de número de casos. Aqui no município também a gente teve mais de 80 casos. E esse ano está caminhando devagar. Apesar disso, é importante ressaltar aqui na nossa região, o período mais crítico acaba não sendo o verão, e sim a época de abril e maio. Então, ela ainda está por vir, mas as ações que a gente fizer agora, no verão, que vão nos proteger para essa época mais crítica aqui da nossa região. Mas, de fato, o cuidado tem que acontecer durante o ano inteiro, porque não existe mais essa questão de se é frio, se é inverno, o mosquito não vai se desenvolver, isso não existe mais, ele se desenvolve e transmite doenças ao longo do ano todo. Esse ano, diferente dos outros, tem uma nova técnica que está sendo utilizada, né? Fale um pouquinho mais sobre ela para a gente. Exato. O ano passado, o governo do estado, o Ministério da Saúde e Fiocruz implementaram um novo programa, que é de Ovitrampas. Nós aderimos ao programa o ano passado, mas em função da construção, reforma da ponte do Matiel, a gente acabou demorando um pouco mais para conseguir de fato efetivar. Então agora em janeiro a gente iniciou de fato esse programa. Esse programa ele é a escolha de alguns pontos na área em que a gente faz a visita e instalação de armadilhas. São potinhos de planta que a gente coloca um pouquinho de água dentro e uma palhetinha de madeira, a fim de chamar a atenção para o mosquito colocar os ovos. Então, a gente escolheu alguns domicílios na região que a gente faz o trabalho. Então, são 76 armadilhas que foram instaladas. E para que a gente consiga ver os pontos em que é mais presente a colocação dos ovos, onde o mosquito está circulando mais. Então, a primeira instalação aconteceu agora em janeiro. A armadilha fica 5 dias na residência. A gente recolhe e faz a contagem dos ovos. Dessas 76 armadilhas que nós instalamos, Centro, Vila Rica, Matiel, Vale do Hermes e Bela Vista, 17 deram positivos. A gente teve mais de 260 ovos que foram localizados nessas 17 armadilhas. E agora, dia 5 de fevereiro, a gente faz a instalação de novo, que é uma quarta-feira, para recolher na segunda. Isso vai nos permitir identificar os pontos de calor, onde tem mais quantidade de ovos, e focar as visitas dos agentes de endemia nessas áreas.
porque o município é muito grande, são muitos domicílios para visitar, e só a visitação para localizar larvas, enfim, acaba se estendendo muito, e a gente às vezes deixa um ponto, demora mais para chegar lá e às vezes pode se disseminar. Então, dessa forma, a gente consegue ver os pontos mais importantes e agir de forma mais imediata. A gente tem já há anos a divulgação de formas de combater o mosquito da dengue. Algumas são inclusas dentro do panorama geral, né, de prevenção. Fala um pouquinho delas para a gente. De forma geral, é esse cuidado com relação à água parada, a limpar os vasinhos, a não pensar que na casa do vizinho é o problema e a minha não é, ou então a gente às vezes acha que está cuidando de tudo e vai olhar, tem um copinho de água para fazer raiz numa planta que a gente não dá atenção. Então, assim, esses ovos, quando o mosquito coloca, eles podem ficar no ambiente mais de 1 ano, se não entrarem em contato com a água. Porém, entrando em contato com a água, eles se desenvolvem e em 7 dias a gente tem um mosquito adulto. Ele é um ovo muito pequeno, a gente não consegue visualizar, então é importante, além de não deixar a água parada, lavar as bordas para eliminar esses ovos. E os cuidados são sempre esses, a água parada. E a água limpa, não é mais água suja a questão. Então, calhas devem ser limpas com frequência, piscina, colocar cloro, ativar o motor. E de fato, é sempre a mesma, a gente bate sempre na mesma tecla, mas é esse o cuidado básico. Se cada um olhar sua residência por 10 minutos, uma vez por semana, a gente já vai estar combatendo o mosquito. Bom, é claro que a gente está em pauta aqui com a nossa entrevista, Bárbara, para a cidade de Feliz, mas a abrangência da rádio, ela se espalha para mais de 60 municípios, e o que a gente poderia fazer em termos gerais, assim, de comunicação, é explicar para a população, caso identifique algum criador, algum tipo de foco do mosquito da dengue, como faz, vamos dizer assim, para entrar em contato com as autoridades para que haja então ali um tratamento para isso. Sim. A gente tem algumas opções. Então, por exemplo, se você identificou na sua residência um potinho com água e tem larvas dentro, pode ser acionado o agente de saúde, a vigilância, através do telefone da vigilância do posto de saúde, ou mesmo ser realizado um protocolo online no site da prefeitura dizendo que tem um foco de água parada e para que seja verificado. Isso pode ser feito. Ao mesmo tempo, o porquê de fazer isso? A gente vai lá, vai identificar se realmente é um foco ou não, vai coletar essa larva, vai mandar para análise e vai descobrir se é um mosquito transmissor, o Aedes aegypti, ou não. Isso é uma questão. A outra questão é, se já quiser agir de imediato, coloca essa água fora, limpa bem o pote e coloca ele de uma forma que não vá acumular água. Ah, mas é no meu vizinho, ele tem um açude, ele tem uma piscina que está abandonada. Então, faz um protocolo e a gente vai tomar as medidas cabíveis nesse caso. Mas sempre tem que lembrar que quanto mais suja tiver a água, mais probabilidade de que seja um mosquito comum que não transmite a doença. É incômodo, é chato identificar esse tipo de local? Mas a nossa preocupação hoje é com o mosquito Aedes aegypti, que transmite além da dengue, zika e chikungunya. E esse gosta de água limpa. E como identificar o que é um mosquito comum e um mosquito da dengue? Tem como a pessoa comum saber? Tem como saber. É um mosquito pequeno, o mosquito Aedes aegypti, ele tem aquela característica específica de ser preto com pintinhas brancas em todo o corpo, principalmente nas patas, e na parte frontal, assim, que a gente diria como se fosse a cabeça do mosquito, ele tem um símbolo, né? E o mosquito comum é um pouco maior e é todo cinza, é acinzentado. Então, quando a gente coloca um lado a lado, a gente consegue perceber a diferença. Nós que trabalhamos com isso é mais evidente, mas tem principalmente o mosquito Aedes aegypti, ele gosta de se alimentar, então quando ele vai picar as pessoas durante o dia, então principalmente de manhã e no final do dia, que é o momento que ele faz maior alimentação. Ele não costuma fazer aquele zunido no ouvido que o mosquito comum faz, então isso tu não vai encontrar. E de noite ele vai estar descansando, fazendo a digestão daquele sangue que ele sugou durante o dia. Então a atividade dele é diurna, não é noturna como o outro. Ele não vai estar escondido embaixo do tanque que a gente vai puxar alguma coisa e sai aquela nuvem de mosquito. Isso ele não faz.
Além disso, a gente tem material hoje de início de produção de vacinas, né? Tem previsão de chegada dessas vacinas? Alguns locais, inclusive, já recebem vacinas vindo de outros países. Como é que está o andamento disso aí? A gente teve agora o início da produção pelo Instituto Butantan. Não tem ainda uma previsão de quando vai ser disponibilizado. De fato, no Brasil já existe vacina da dengue, mas ela é focada nas regiões que a gente iniciou esse problema há muitos anos atrás, então principalmente na região sudeste. Como ela tem muitos efeitos colaterais, ela não é disponibilizada para todo o Brasil, por questões de já ter sido infectado ou não, então tem muitos efeitos. Ela acaba sendo focada para locais em que a gente tem maior incidência da doença, que antigamente era a região sudeste, agora se inverteu e acaba sendo a nossa região sul, mas realmente ainda não está disponibilizado. E essa nova vacina, nós não temos previsão. Por isso, reforço mais uma vez a questão do uso do repelente. Então, é importante usar repelente, observar o tempo de duração do efeito do repelente. A gente tem repelentes que duram 4, 6, 8, 12 horas. O ideal é aqueles com icaridina, que são os que vão dar um efeito mais longo de proteção, mas se não tiver esse, reaplicar ao longo do dia para garantir o não ser picado pelo mosquito. Uma última pergunta, curiosidade, acho que até o Sérgio tem mais interesse nisso. O Sérgio, inclusive, ano passado teve dengue e foi bastante sofrido, segundo ele mesmo. Existe a possibilidade, quem já foi picado, quem já teve dengue, pode ter dengue de novo? Sim, a gente pode ter dengue 4 vezes na vida, porque são 4 vírus diferentes. Quanto mais vezes a gente tiver, mais crítico será o quadro dessa doença, desse período em que estiver doente. Então, pode ser 4 vezes. Depois de 4 vezes não tem mais, mas a chance de até a 4ª passar por um bom sofrimento é bastante grande. Então, ressaltar também para os ouvintes os sintomas, eles são muito semelhantes a outras doenças, mas a gente tem febre, dor de cabeça, dor no corpo, prostração, cansaço e também às vezes aparecem manchas no corpo. Então, teve uma febre abrupta a 39, 40 graus, não tem nenhum sintoma respiratório, observa, durou um dia essa febre, procura atendimento médico, vai no posto de saúde, vai passar por triagem, a gente tem todo um cuidado já para chamar atenção para o caso da dengue, para que seja feita então a investigação e diagnóstico, a gente tem exames para poder proporcionar esse diagnóstico. E caso realmente o paciente esteja doente, vai ter os cuidados de não usar aqueles medicamentos com ácido acetil salicílico, que pode incentivar o sangramento, e bastante hidratação. Muito bem, belíssima conversa, riquíssimas informações nesta manhã com a coordenadora da Vigilância em Saúde da cidade de Feliz, Bárbara Antonina Dávila, sobre as ações do combate ao mosquito da dengue. Bárbara, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, quero deixar ainda à disposição o microfone, caso queira fazer mais alguma observação. Certo, só gostaria de lembrar aos moradores que as visitas elas são feitas pelos agentes de saúde diariamente e é importante receber os agentes. A gente não tem o costume de notificar ou que o morador é culpado caso seja encontrado algum foco na residência. O intuito é que a gente evite a transmissão das doenças. Então, quanto mais vezes forem recebidos os agentes, mais chance a gente tem de evitar a proliferação dessas doenças no nosso município. Muito bem, agradeço a sua presença, a sua atenção com a Rádio Vale Feliz, que tenhamos êxito aí, né, nessas ações, né, de combate ao mosquito da dengue. Parabéns pelo seu trabalho, sucesso nos projetos. Obrigada. A entrevista do dia aqui na Vale Feliz tem oferecimento de Saberseg, corretora de seguros da Ivete. O atendimento é personalizado, com transparência e clareza nas informações sobre o tipo de seguro que você vai contratar. Saberseg, corretora de seguros, onde o seu patrimônio é protegido por quem se importa com você.